Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Santos, do canal Obrigado pela Dica.com, e é um enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é sobre a jornada Agile, mas antes de começar e falar do tema, dá aquela força, a gente está crescendo muito e eu conto com vocês que assistem o vídeo, não custa nada, você não vai pagar nada, se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho para os próximos vídeos você ser avisado. E importante, compartilha nas redes sociais, seja onde for, Facebook, LinkedIn, seja onde for, porque isso vai ajudar mais gente a poder conhecer esse conteúdo e também se inscrever futuramente no canal. Esse vídeo talvez choque um pouquinho as pessoas. Se você acha que o Sprint Backlog é só as histórias de usuário que estava no Product Backlog e você trouxe para a Sprint, acho que você precisa assistir esse vídeo até o final e descobrir algumas coisas que não sou eu que estou dizendo. Está no Scrum Guide. E pouca gente presta atenção nisso. E se você for fazer prova de certificação, talvez você caia nessa pegadinha. Então, roda a vinheta. Antes da gente começar o vídeo, vamos lembrar alguns conceitos aqui do Scrum para a gente poder evoluir no vídeo, falar dos conceitos da Sprint Planning e principalmente do Sprint Backlog, ou Backlog da Sprint. Vamos falar sobre os artefatos. Quantos artefatos a gente tem mesmo dentro do Scrum? Isso. 3 artefatos que a gente tem. O Product Backlog, o Sprint Backlog e o incremento. E cada um deles tem um compromisso, dito muito claro, né? O do Product Backlog é a meta do produto, é o que aquele produto vai trazer de valor para a empresa. A Sprint Backlog é a meta da sprint, né? Qual é o objetivo daquela sprint. Lembrando que se a gente tem que sempre ao longo da sprint, da condução da sprint, revisitar se aquele objetivo, a gente está indo de encontro àquele objetivo, porque se a gente não tiver uma decisão precisa ser tomada de cancelar a sprint, lembrando que quem cancela e tem esse poder é o Product Owner. E o terceiro artefato é o incremento, é o que traz valor para agregar ao produto gradativamente para no final do projeto a gente ter o produto final gerado. Então temos esses 3 artefatos aqui. E lembrando que esse compromisso precisa ser sempre revisitado, porque senão perde a finalidade da sprint e, consequentemente, podemos perder a finalidade até do projeto, se for o caso. Bom, falando sobre, evidentemente, a sprint, né, o que é a sprint planning? A sprint planning, vamos trabalhar aqui para facilitar, com uma sprint de 4 semanas, de um mês, porque isso também envolve duração e antes também da gente começar a falar sobre o principal tema do vídeo, falar sobre como é a formação da sprint planning, né? A sprint planning para uma sprint de 4 semanas, ela tem a duração de 8 horas e vai se fazendo a proporcionalidade mediante o tamanho da sprint, ou seja, se 8 horas é para uma sprint de 4 semanas, 4 horas é para uma sprint de 2 semanas, 2 horas é para uma sprint de 1 semana e assim sucessivamente. A gente precisa também lembrar que no funcionamento da sprint, ela basicamente, vamos pegar de novo o exemplo de 8 horas, uma sprint de 4 semanas. Ela é dividida em 2 grandes partes, onde a primeira parte é importantíssimo que o Product Owner esteja, é onde se explica o que, é onde a gente detalha um pouco mais. Nesse momento a gente já pode fazer um grooming, ou seja, um detalhamento, né, daquela história, e o Product Owner tem que participar, porque ele explica o que é as histórias, ou os PBIs, né, os Product Backlog Items, né, as histórias de usuário que estão lá no backlog do produto. Então ele precisa explicar, todo o time precisa entender cada uma das histórias que estão lá no Product Backlog. Então isso acontece na primeira parte, normalmente é bem cartesiano, 4 horas para falar sobre o que é cada uma das histórias e o PO garantir que o time conheça isso. E a segunda parte, nem é tão necessário o PO participar, ele pode se ausentar da Sprint Planning, onde se discute o como vai ser feito as histórias. E lembrando que, só para revisitar, o PO ele prioriza, mediante a importância do negócio, as histórias do usuário. Mas não é o PO que seleciona o que vai compor aquela sprint. Quem faz isso são os desenvolvedores. Antigamente chamavam de time de desenvolvimento. São os desenvolvedores. Claro que eles respeitam a prioridade dada, mas eles é que têm condições de saber se eles conseguem atender tudo
que eles trouxerem do Product Backlog para Sprint Backlog, porque eles já sabem sobre velocity, eles sabem sobre o ritmo. Cada vez que as sprints vão acontecendo, mais maturidade, mais conhecimento, tanto do cliente, do projeto, eles vão tendo, mas eles vão ser assertivos nessa composição da Sprint Planning, tá certo? Sempre nas primeiras a gente pode não cumprir alguma história de usuário e ela volta para o Product Backlog para ser repriorizada, enfim. Mas a segunda parte da Sprint Planning, a gente fala o como. E nessa parte, os desenvolvedores é que definem. Eles não precisam detalhar exatamente passo a passo. Eles granularizam a história dos usuários em atividades para ficar mais fácil mensurar a estimativa, mas são eles que fazem isso. Então, lembrando, 8 horas, as 4 primeiras para o quê? PO tem que participar, as outras 4 horas é o como, o PO necessariamente não precisa participar. Mas ele não participa de nada? Não há problema nenhum da gente chamar o PO nessas outras 4 horas do como para esclarecer alguma dúvida, não há problema nenhum. Inclusive, os próprios desenvolvedores podem trazer pessoas de fora que já tenham tido algum tipo de conhecimento sobre aquele cenário, aquele projeto, para agregar e ajudar, e que não necessariamente faz parte dos desenvolvedores ou do time de desenvolvimento daquele projeto. Então, isso é o que a gente precisa ter de conhecimento prévio para agora a gente abordar o tema especificamente do vídeo, que é a Sprint Planning, o que acontece, e a história do Sprint Backlog, porque eu disse no início da chamada, se você está achando que são só as histórias de usuário que compõem a Sprint Backlog, sinto te dizer, mas não é isso, tem mais coisa. É isso, mas com mais alguns itens. Bom, vamos falar primeiro sobre os 3 principais tópicos que são abordados dentro da Sprint Planning, tá certo? O primeiro é por que essa sprint é valiosa para o projeto? Ou seja, qual é o objetivo dessa sprint? Então, antes de mais nada, o PO precisa dizer o seguinte, olha, a minha intenção com essa sprint é trazer este valor para o projeto, é trazer este valor para a empresa. Depende-se muito do PO nessa parte e, evidentemente, a gente está falando da primeira parte da sprint, das 4 horas onde a gente trata o quê. Então, ele precisa deixar muito claro o objetivo e a meta da sprint, porque, como eu disse, ela precisa ser revisitada ao longo da sprint. E se, porventura, o PO não perceber que não se está tendo o alcance do objetivo no decorrer da sprint, os desenvolvedores precisam chamar o PO e comunicar. Olha, a gente está achando que o que vai se gerar de resultado final com essa sprint, a gente não vai conseguir atingir aquela meta ou aquele objetivo que a gente traçou na Sprint Planning. Acho melhor a gente revisitar se a gente continua ou não continua essa sprint. E aí o PO, com base nas informações colhidas, toma a decisão se cancela ou não. Mas o primeiro tópico que precisa ser bom, antes de começar a selecionar a história, antes de começar a fazer qualquer coisa, é o PO dizer por que é que essa sprint é valiosa, ou seja, qual é o objetivo, o que ele tem na cabeça para poder, que produto vai ser gerado a partir, ou melhor, que incremento vai ser gerado ao produto a partir da finalização daquela sprint, tá bom? Depois de dito esse tópico 1 pelo PO, né, o que essa sprint vai agregar, qual é o valor dessa sprint, aí os desenvolvedores começam a funcionar dentro da Sprint Planning. O que a gente vai trazer do Product Backlog que tem mais sinergia para atingir esse valor que foi dito no tópico 1 pelo PO. Então vai se revisitar o Product Backlog e a gente vai elencar quais são as histórias com base no time box da sprint, lembrando que se for de 4 semanas são 8 horas, e com base na velocity e no tamanho que se ninguém lembra, aqui tem um vídeo sobre tamanho, tá, das histórias de usuário. Com base no tamanho e na velocity, eles vão selecionar quais são as histórias de usuário que vão ser tratadas dentro daquela sprint para poder atingir o tópico 1 que a gente acabou de falar, que é o objetivo da sprint. E aí o terceiro tópico dentro da Sprint Planning é o que a gente já falou da segunda parte da sprint, é a parte do como. Os desenvolvedores vão discutir entre eles como é que eles, a partir daquele objetivo setado no tópico 1, a partir daquelas histórias que a gente entendeu que são suficientes para alcançar o objetivo da sprint, como é que a gente vai desenvolver
essas histórias de usuário que a gente selecionou lá para a Sprint Backlog. Então, eles começam a detalhar, lembrando que a gente tem que perseguir o artefato do incremento dessa sprint. E olha, a gente tem que sempre validar aquele incremento com um critério que já foi definido previamente, que é o DOD, que é o Definition of Done, ou seja, a definição de pronto. Não confunda com Definition of Ready, que é a definição de preparado. Essa história está preparada para ser iniciada. É diferente do DOD, que é o Definition of Done, que a história atingiu todos os critérios de aceitação e ela está pronta para fazer a liberação deste incremento no produto que a gente vem liberando ao longo do projeto. Então, no terceiro tópico, os desenvolvedores trabalham muito no como. Eles vão explodir um pouco cada história de usuário num nível mais granular. A gente vai chegar num nível de atividade, de tarefa, para poder ter mais assertividade. Quanto menos escopo, quanto menos âmbito a gente puder tratar ali dentro, mais assertivo a gente vai ser. Quanto maior, aliás, se quiserem, deixa nos comentários, eu posso gravar um vídeo sobre a diferença no Product Backlog de épicos, de tasks, de user story, de bugs. Como é que a gente trata isso? O que é um épico, o que é uma user story, o que é uma task ou uma tarefa? Se vocês quiserem, escrevam aí nos comentários que a gente grava um vídeo só sobre isso. Então eles vão explodir, não vão deixar, pelo menos não podem deixar as user stories daquela sprint a nível de épico, eles têm que granularizar bastante isso para a gente poder estimar, e aí sim a gente acaba o planejamento da sprint, dizendo o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer e o que a gente espera de tempo utilizar, que tem que ser as 4 semanas da time box daquela sprint. Agora, a pergunta que eu deixei para o final, que é a chamada do vídeo, é: se alguém perguntar, o que é a Sprint Backlog? Você acha que são só as histórias de usuário que você trouxe? E olha, muita gente fala que é isso. Não dá nem para culpar as pessoas, mas se você visitar o Scrum Guide, já o em vigor, né, que foi lançado no final do ano de 2020 e está em vigor aqui em 2021, porque eu estou gravando esse vídeo em 2021, se você acha que a Sprint Backlog são só as histórias do usuário que você traz do Product Backlog para compor o backlog daquela sprint, você está enganado. É uma composição exatamente dos 3 tópicos que eu falei. A Sprint Backlog ela é composta pela meta da sprint, que histórias de usuário vão ser feitas, ou seja, o que vai sair da primeira parte da sprint, o que vai ser feito, aí sim são todas as histórias que a gente trouxe de lá. E o terceiro é como, tem que ter o plano, como que a gente vai fazer essas histórias que a gente selecionou. Esses 3 tópicos compõem o Sprint Backlog. Se você pedir o que é o Sprint Backlog, dizer só que são as histórias de usuários selecionadas do Product Backlog e trazidas para o Sprint Backlog, está errado. Você tem que trazer junto a meta da sprint e o plano de desenvolvimento dessas histórias, que é fruto da segunda parte da Sprint Planning, tá bom? Fiquem atentos a isso, porque isso é questão de prova de certificação. Por exemplo, na Scrum.org isso cai, tá? E isso pode dar uma olhada no Scrum Guide, que você vai achar o que eu estou falando. Se quiser validar, dá uma olhadinha lá, tá bom? Bom, te agradeço por ficar comigo até o final desse vídeo. Se inscreve, né? Deixa aquele comentário e compartilha nas suas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.